Bom dia! Bom domingo! Live surpresa comigo, Valéria Aguiar. Valéria, a guiar você para o seu sonho de dirigir. Quem quer ser livre para dirigir aí, minha amiga? Live surpresa no domingão. Já vai chegando e subindo o coraçãozinho. Quem quer ser free para dirigir? Cadê os corações? Bom domingo! Live surpresa nesse domingo. Último domingo de novembro. Por que eu decidi fazer essa live surpresa? Porque eu quero que você conquiste a sua independência nesse último mês do ano. Vai começar dezembro. Antes que dezembro comece, antes que novembro termine, eu quero que você conquiste a sua tão sonhada independência, o seu tão merecido direito de ir e vir, dirigindo o teu carro e a tua vida. Vamos começar? Qual o tema da live de hoje? A grande verdade que nunca te contaram sobre o medo de dirigir. Olha quanta gente linda! Alessandra, Claudeci, Lúcia, olha gente maravilhosa. Quem mais? Carmen, Cindy, Marilza, quem tá aqui no Facebook? Conta pra mim. Bom domingo! Bom dia, Alessandra! A grande verdade vou revelar hoje pra você sobre o medo de dirigir e sobre aquele nervosismo que você sente na hora da prova. Mas olha, vai me contando aqui enquanto as pessoas chegam. Quem já é habilitada, quem ainda não é? Oi, Cindy. Quem já é habilitada, quem ainda não é habilitada, para eu saber e adaptar a minha aula para você. Domingão, último domingo do mês de novembro. Hoje você tem uma caneta na mão, uma folha em branco e você tem o poder de escrever o início de uma nova história para a tua vida. O mês de novembro está acabando, é o último domingo. Que história nova você vai escrever? Ó, a Cindy não é habilitada, obrigada pelo retorno. A Alessandra já é habilitada. Aqui no Facebook, quem é habilitada, quem não é? Conta pra mim. Por que eu quero saber? Para poder falar e ajudar você. Porque se não tiver, se todas forem habilitadas, eu falo só para habilitada. Se tiver quem não é habilitada, eu falo também para quem não é habilitada. Eu vou contar uma grande verdade hoje, que vem lá da neurociência. A Alessandra voltou a dirigir depois que fez o método Mulher no Volante. Parabéns, minha linda. A Alessandra tem uma filha linda que deve estar muito orgulhosa. Quem mais é habilitada? Ó, a música tá acabando, eu vou começar a contar pra você. A grande verdade que nunca te contaram sobre o medo de dirigir. Sobre o medo da prova. Você vai ficar, ó, de queixo caído com o que você vai descobrir hoje aqui nesse vídeo. Pode ir chamando. Ô, minha linda Alessandra, maravilhosa. A Cindy tem segurança quando está na direção. Obrigada pelo retorno, Cindy. Posso começar a live? Surpresa? Vou fechar a música. Oficialmente está aberta esta live neste domingo, 28 de novembro de 2021. Último domingo do mês de novembro. Dezembro já está aí, último mês do ano. E o que eu quero para você? Eu quero que hoje, domingo, 28 de novembro, último domingo do mês de novembro e último domingo de novembro, última semana de novembro de 2021, começando agora. Eu quero que essa live de hoje seja o divisor de águas da tua vida. Eu quero que quando acabar esse vídeo, essa aula que eu vou trazer para você, você fique assim, meu Deus do céu, por que eu não ouvi isso antes? Mas olha, tá tudo bem, você não tem culpa. Mas chegou a sua hora. E eu garanto que você não tá aqui por acaso. Algo me diz que você não tá aqui à toa. Se você caiu aqui, você pode pensar, caí de paraquedas nessa live. Será? Eu não acredito em coincidências, eu acredito em elegâncias de Deus. Então, antes de mais nada, quero pedir a Deus que me capacite. Quero pedir a Deus que me faça honrar o tempo de vocês nesse domingo.
Eu quero pedir a Deus que me encha ainda mais, redobre a minha responsabilidade, a minha capacidade de explicar as coisas para vocês, para que eu possa transformar a sua vida. Olha o que a Lúcia disse aqui. Valéria, ontem eu fui levar minha mãe para fazer compra. Ela ficou tão feliz em me ver dirigindo. Ô, Lúcia, querida. Quero fazer uma live com você, Lúcia. Se você topar, me fala lá. A Alessandra também. Todo mundo que já tá vencendo esse medo, eu quero fazer uma live pra gente animar as outras meninas, tá bom? Então vamos lá. Confiando que Deus vai me dar sabedoria para transformar algo que é científico em informações simples, para que você possa entender, para que chegue lá no seu coração, faça sentido para você e seja um passo importante e definitivo para você conquistar sua merecida, sua sonhada independência, seu poder sagrado de ir e vir dirigindo o teu carro. Eu começo essa live. Eu sou Valéria a guiar você para o seu sonho de dirigir, o seu direito de dirigir. Nessa live de hoje, eu separei esse tema. A grande verdade que você nunca soube, que nunca te contaram. Oi, Jordânia! Michele, bom dia! Vão subir no coraçãozinho? Me ajudem. Como é uma live surpresa, muita gente não sabe que eu tô aqui. Se vocês sobem coraçãozinho, o algoritmo das redes sociais entende que vocês estão gostando e convida mais pessoas. Porque como é uma live gratuita, o algoritmo, não sei se vocês sabem disso, o Facebook, Instagram, só se a gente pagar para ele divulgar para muita gente. Ou a gente paga, mas é uma live gratuita, eu não vou pagar. Eu estou te fazendo isso de forma voluntária nesse meu domingo, trazendo isso para você. Então, como que ele faz? Ou a gente paga para ele divulgar, ou a gente pede para as seguidoras subirem coraçãozinho, compartilhar, pegar esse aviãozinho, mandar para 3 pessoas da lista, aí consegue divulgar. Olha o que a Michele disse, já dei meu passo importante, estou fazendo o curso, parabéns, Michele! Uhul! Vamos lá, eu vou começar. Enquanto vocês vão convidando as pessoas, enquanto vocês vão subindo o coraçãozinho, eu vou contar para vocês essa grande verdade, é a verdade pela qual o fato de você não saber disso certamente está fazendo com que você adie cada vez mais o seu poder de dirigir sem precisar das pessoas. Não para mostrar eu posso, não, com humildade, para melhorar a vida da sua família. Deixa eu te contar uma história aqui rapidinho para você entender o que eu quero falar. A minha mãe, ela tem muito medo de médico. Principalmente se ela tiver que levar agulha. Na verdade, ela tem fobia de agulhada. Tirar sangue, tomar injeção, tomar vacina. Minha mãe tem o maior medo. Ela tomou todas as vacinas e tal, mas o problema dela maior é tirar sangue. Se ela sabe que tem que tirar sangue, ela já imagina aquele líquido vermelho, ela desmaia, ela vomita, ela passa mal. Então, para ela ir ao médico é um problema. Sabe por quê? Ela já fica pensando, eu vou ao médico, ele vai receitar exame de sangue. Aí ela já fica apavorada. Ela também morre de medo de tomar soro, porque é agulha. Oi, Michele, linda. Ela morre de medo de tomar agulhada. Por que eu tô contando isso? O que isso tem a ver com o seu medo de dirigir? Eu, antigamente, sempre que eu ia ao médico, ia com a minha mãe, e eu percebi que eu comecei a ficar um pouco incomodada também com o médico, com a agulhada. Eu também já ia pro soro, já começava a ficar meio assim e tal. Aí eu falei, pera lá, parece que eu tô pegando esse desconforto da minha mãe. O meu irmão também tem esse problema. Você vai entender o que eu quero dizer. Um dia, eu falei assim, mãe, você vai ver que não tem nada demais, eu vou com você no laboratório para você fazer o exame de sangue, eu vou fazer o meu também, eu faço na sua frente. Aí ela ficou sentada e eu fiquei em pé. Eu falei, eu tô tão tranquila, vou fazer em pé. Aí a moça falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ela começou a tirar meu sangue. Menina, quando eu acordei, eu tava no hospital. Eu desmaiei, eu caí durinha, bati com a cabeça. Isso faz muitos anos. Por quê? Eu não sei o que aconteceu. Não sei se era a pressão de ter que mostrar pra ela que não tinha nada demais. Eu sei que eu desmaiei. Fiquei com um ovo, um galo na cabeça. Eu era nova, eu devia, sei lá, ter uns 17 anos, não sei. E eu falei, mas como é que pode? Por que eu desmaiei se eu não tava com medo? Eu queria mostrar pra ela. É claro que ela ficou mais apavorada ainda, né? E todas as vezes que eu tinha dor de cabeça, até hoje quando eu tenho dor de cabeça, ela fala, será que aquele tombo que você levou estragou alguma coisa aí no seu cérebro? Tadinha, aí que ela ficou com mais medo ainda. O que eu quero te contar com essa história e você vai entender o que isso tem a ver com o seu medo de dirigir. Você sabia que existe um cenário, uma situação que é como um vírus que contagia as pessoas?
É como se o medo de dirigir fosse um vírus aí dentro de você que pega. A gente acaba sendo contaminada por certas situações. Por exemplo, o medo da minha mãe já estava passando para mim, passou para o meu irmão. Falei, pera lá, vou arrumar um jeito. Arrumar um jeito de resolver isso. O seu medo de dirigir não nasceu com você. Quando você nasceu, sua cabeça estava limpinha. Os seus genes te capacitavam a entender coisas, a aprender, a ter concentração, ter memória. Bom dia, Regina, aqui no Facebook. A ter memória, a ter foco, a ter segurança. Geneticamente, você é capaz. Você nasceu perfeita, com todos os recursos que você precisa para dirigir. Capacidade de ter foco, concentração, memória. Alguém aqui já pensou assim, eu esqueço tudo na hora que eu tô dirigindo? Me dá um branco, eu acho que eu não consigo memorizar bem. Ou então alguém diz assim, eu me enrolo toda na hora de trocar as marchas, porque eu esqueço, eu não consigo me concentrar, acho que eu sou ruim de concentração. Ou então alguém aqui fala, puxa, dá um branco, parece que eu perco o foco, eu não consigo pensar no que eu tenho que fazer. Bom dia, Jacira, bom dia, Rafaela. Estão se identificando? Aí você tem a sensação de que, eu nasci insegura. Eu nasci com problema de concentração. Eu nasci com problema de foco. Eu nasci com problema de insegurança. Mentira, você não nasceu com nada disso. E hoje está na moda as pessoas falarem, eu tenho déficit de atenção. Não é? Não está na moda dizer isso? Eu quero contar uma coisa para vocês. Uma coisa que vai mudar tudo na sua cabeça, tá? Você não nasceu assim. As situações foram acontecendo na sua vida. Bom dia, Doralice. Situações foram acontecendo na sua vida que contaminaram o seu cérebro e fizeram com que você não só acreditasse nisso, como essa situação se repetindo. Eu vou te explicar. Isso aqui é baseado na neurociência, mas eu vou te explicar de uma maneira simples, tá? Para você entender. O que acontece quando um vírus contamina a gente? Entra um vírus. Digamos que a gente está conversando, eu espirrei. Uma gotícula do meu espirro entrou pelas suas narinas, um vírus entrou. O que esse vírus vai fazer dentro de você? Ele vai se multiplicando. Quando você vai ver, você está infestada de vírus. Aí você fica doente. Aí todo lugar que você vai contaminando as pessoas com esse vírus. Assim acontece com as pandemias, assim acontece com a gripe, assim acontece. Um vírus, às vezes, mas ele se reproduz com uma facilidade e sai contaminando tudo. E provoca doenças. Provoca sintomas físicos, te deixa desanimada, mexe com o seu emocional. O medo de dirigir, eu vou fazer uma comparação para você. O medo de dirigir, ou o medo que você sente na hora da prova, é como se um vírus tivesse entrado na sua mente lá no passado e ele foi se multiplicando. E aí ele foi contagiando várias áreas da sua vida. E não se assuste se você começar a se sentir uma mulher insegura para tudo quanto é área da vida, porque você, eu não consigo vencer esse medo, eu acho que eu não sou capaz de superar medo, eu não sou capaz de superar desafio, daqui a pouco você está ficando com medo de enfrentar outras situações. E cuidado para não passar isso para seus filhos. O que eu quero dizer? Você quando nasceu, uma menininha lindinha, sabe, cérebro limpinho, capacitado, para ter foco, concentração, memória, autoestima, autoconfiança, segurança, tudo que precisa para dirigir, acredita, tá aí dentro de você. Eu não tenho nada aqui para... Deixa eu pegar uma coisa para simbolizar. Uma caixinha de óculos. Imagina que isso aqui é sua mente. Aqui dentro, tá tudo que você precisa. Segurança, foco, concentração, memória, autoconfiança, autoestima, tudo tá aqui dentro. Você ganhou isso de presente quando você nasceu. Tudo aqui. Limpinho. Tá? Aí, você foi crescendo e começou a contaminação. Por exemplo, você fez algo errado. Criança faz coisas erradas, faz bagunça. Quebrou um bibelozinho que estava lá na sala. Você faz tudo errado, você não faz nada que preste. Aí o que acontece? Eu faço tudo errado, eu não faço nada que preste. Essa frase que você ouviu entra como se fosse um vírus na sua cabeça e começa a se reproduzir dentro da sua cabeça. Tudo isso que você tem aqui, segurança, foco, concentração, memória, autoestima, autoconfiança,
o vírus começa a travar, fazer uma capa aqui, ó, e esconde, fica tudo preso. Em compensação, começa a se proliferar. Ai, eu faço tudo errado, tudo que eu faço é errado, não faço nada que preste. Bom dia, Danila! Olha, quando a Cindy fala aqui, eu não tenho incentivo de ninguém, isso me deixa mais insegura ainda. Quando você não tem incentivo, você quer fazer as coisas e não é incentivada, vem o vírus da falta de incentivo. E aí você começa a achar, eu sou sozinha pra isso. Aí você começa a ficar com medo de dirigir sozinha. Você começa a se sentir solitária. É um desafio na sua mente. Aí esse vírus do medo de ficar sozinha se espalha e contamina outras áreas da sua vida. E você vai cada vez travando mais. Agora eu te digo uma coisa, Cindy, isso é pra você e pra todas vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer. Reflitam com muita humildade. Abra seu coração para o que eu vou dizer agora. Quando você diz, eu não tenho incentivo, quando você diz, eu me sinto solitária nessa busca por dirigir, por quê? Por que, Cindy, que você precisa ter incentivo para conquistar algo que é tão próprio, tão particular que é seu? Por que o fato de você não ter incentivo te atrapalha de conquistar o seu direito sagrado de dirigir? Não é, Danila? Por que você precisa ter incentivo? Porque provavelmente você se sente insegura. Inclusive, deixa eu aumentar a luz aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo ligar a luz para ficar com uma imagem melhor. Opa, cadê? Tô de costas pro... Ah, não consegui? Por quê? Por quê? Peraí, fica aí comigo que eu vou ligar a luz pra ficar com uma imagem melhor. Peraí. Não tá ligando. Acho que a tomada desligou aqui. Ah, achei a tomada. Peraí. Ficar com uma luz melhor. Fica aí comigo, garota. Não foge, não. Vamos ver se agora vai. Não foi? Não foi, não foi, não foi. Não, não foi. Não sei porque não tá indo minha luz, não tá ligando. Não, não foi. Não tem problema. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Se tiverem, manda coraçãozinho aqui pra mim. Oi, Cláudio. Tudo bem, primo? Vamos lá. Por que você precisa de incentivo para conquistar as coisas que você sonha? Por que o fato de você não ser incentivada por ninguém é motivo de travar você? Obrigada. Tem pessoas que são sozinhas. Tem pessoas que são ou filhas únicas ou são órfãos e elas não se sentem impedidas de conquistar as coisas, porque elas não dependem do incentivo dos outros. Mas quando você diz, eu não tenho incentivo, e olha, você fala isso com toda a sua verdade. Você sente falta desse incentivo. Você acredita mesmo que se você tivesse esse incentivo, as coisas mudariam na tua vida. Não é assim? Só que um vírus entrou na sua mente, te convenceu de que você só consegue as coisas se você tiver incentivo. Porque muito provavelmente você cresceu se sentindo solitária. Você cresceu insegura. Olha, a Cindy está falando, eu sou insegura em tudo que eu faço. Por que eu adivinhei isso? Não preciso adivinhar. Eu não preciso te conhecer para saber, só pelas suas palavras, que você precisa de incentivo. E muito provavelmente, o que as pessoas falam te abalam profundamente. Você se preocupa muito com a opinião dos outros. Tanto para te incentivar, quanto as críticas te abatem. Se você for tentar fazer alguma coisa e alguém te criticar, provavelmente você vai travar. Sabe por que isso acontece? Alguma coisa lá na tua criação, na tua infância, aconteceu uma vez e se replicou feito um vírus. Ou você, a Danila também se sente insegura, não é, a Danila? Ou você, quando era criança, foi muito cobrada. Eu, por exemplo, sou a filha mais velha, somos 3 irmãos. A mais velha tem que dar exemplo, a mais velha tem que cuidar dos irmãos, a mais velha tem que... Sempre eu tinha que dar o exemplo, eu fui também muito cobrada. A gente cresce achando que não pode errar. A gente cresce achando que não pode falhar, porque sempre fomos muito cobrados. E os nossos pais cobraram com a melhor das intenções.
Só que, por exemplo, se você fez alguma coisa que não saiu como seus pais queriam, e eles nervosos, coitados, não sabiam fazer diferente, falaram, você faz tudo errado, você não pode errar, você vai ficar de castigo, você vai ver só. Você entra pelo teu ouvido uma situação que te magoa, e aquilo se multiplica feito um vírus, que contamina várias áreas da sua vida, e você vai crescendo com aquele vírus fazendo estrago na sua mente. Inconscientemente, eu faço tudo errado, eu não posso errar senão vão brigar. Quando eu fazia coisa errada, que meus pais chamavam atenção, eu sofria, me botavam de castigo, eu ficava triste. Aí, isso é inconsciente. Aí hoje, você vai dirigir, não, e se eu errar? E se eu falhar? E se os motoristas de trás ficarem buzinando e eu passar vergonha? E se eu atrapalhar o trânsito? E se eu provocar um prejuízo no carro? E como é que meu marido vai falar se eu amassar o carro ficar arranhado? É minha cara. E as vizinhas rindo de mim se eu não conseguir tirar o carro da garagem? E se eu machucar alguém? É um medo de sofrer. Por isso que eu te digo, você não tem medo de dirigir. Você tem medo de sofrer. Porque lá no passado, quando você era muito cobrada, você sofria. E hoje, quando você é adulta, só em pensar em dirigir, vem na tua memória aquela ideia de que você vai errar, você vai ser cobrada e você vai sofrer. Isso te trava. Por isso que eu te digo que o medo de dirigir é como um vírus que vai contagiando várias áreas da sua vida e te bloqueia. Outras mulheres, elas não foram muito cobradas, mas elas foram muito protegidas, super protegidas quando eram crianças. Ah, minha filha não pode andar descalça, minha filha não pode se machucar, ninguém pode brigar com a minha filha não pode errar. Uma bonequinha de cristal. Aí você cresce, e o que é a vida se não enfrentar desafios? O próprio mestre dos mestres, Jesus Cristo, mostrou que o caminho é uma via sacra, é cruz. O lugar onde não tem desafio e problema é no céu, só que a gente está nesse mundo. E não adianta querer brigar contra isso. Não adianta lutar contra uma verdade. A verdade é que nesse mundo tem desafios e problemas. Mas se todas as vezes que você estiver diante de um desafio, diante de uma crítica, você recuar, porque está triste, está sofrida, como uma criancinha que chora, ai, eu vou errar, eu tô com medo, vou esconder embaixo da cama. Você está renegando a sua natureza humana. A nossa natureza humana é de pessoas imperfeitas que vivem buscando transcender. O que é transcender? É melhorar. Transcender é crescer cada vez mais, é progredir. Mas se diante de um desafio você recua, você não vai transcender. Olha o que a Danila falou. Eu sinto que por conta da minha insegurança, minha filha também está ficando insegura. Sim, isso contagia. Da mesma maneira que existem doenças que são passadas geneticamente de mãe para filho, os problemas emocionais também. A Michelle está falando, eu perdi meu marido. Michelle, lamento muito. Hoje eu preciso muito dirigir para minha liberdade, levar minha filha na escola, passear, mas sou quem mais me cobro, sou minha pior inimiga. Michelle, as pessoas perfeccionistas demais, elas não precisam nem de carrascos. Elas são seus próprios carrascos. As pessoas perfeccionistas demais, elas mesmas se punem. Não precisa nem ninguém errar, ninguém cobrar delas. Elas se autopunem. Por isso que eu digo para vocês, entendam o medo de dirigir como um vírus que está se proliferando, porque os vírus eles se reproduzem muito rapidamente e vão atingindo outras áreas da vida. No plano físico é assim, mas no emocional também. Isso passa não só para outras áreas da sua vida, como passa para os seus filhos. Quando eu contei lá no início que minha mãe tem medo de agulha, eu pensei, se eu continuar deixando isso me contaminar, daqui a pouco sou eu que estou assim e daqui a pouco eu contamino meus filhos. Sim, existem técnicas. Fica aqui comigo que eu vou, só para não perder o raciocínio, eu vou terminar aqui esse raciocínio. No final do vídeo eu vou te contar isso, tá? Fica aqui comigo, vai valer muito a pena. Sabe quando tem um meme na internet? Você sabe o que é meme, não sabe? Um meme é uma postagem que viraliza na internet, daqui a pouco todo mundo já viu, um compartilha com o outro, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, não é assim? Alguém sabe o que é um meme na internet? Alguém lembra de um meme muito famoso? Às vezes é uma imagem de um cachorrinho, às vezes é uma coisa engraçada. O que é um meme? O meme é uma postagem que viraliza e que se espalha para tudo quanto é lado. Imagina que seu medo de dirigir é um meme que está sendo compartilhado pelo seu corpo, pela sua mente, para tudo quanto é lado. Eu vou te provar isso agora. Quem
aqui pensa assim, eu vou contar um exemplo real, eu já contei essa história outras vezes de uma aluna minha, que esse exemplo eu acho clássico. Ela dizia assim, eu antes de entrar pro método Mulher no Volante, de conhecer as técnicas, Valéria, o que eu fazia? Eu queria treinar com o carro, eu só podia no fim de semana, porque meu marido usava o carro durante a semana, no fim de semana eu aproveitava. Eu pegava o carro, só que eu tinha o maior medo de tirar da garagem, porque eu achava que eu fosse esbarrar, arranhar o carro, amassar o carro, e eu já visualizava meu marido olhando de cara feia pra mim, com o prejuízo que eu tinha provocado. Aí eu imaginava, isso é imaginação, tá? Eu imaginava que eu ia finalmente conseguir tirar o carro da garagem, mas que ia ter uma vizinha fofoqueira lá do outro lado da rua que ia vendo, eu saía e ia ficar rindo de mim. Aí eu imaginava que lá no final da esquina tinha um sinal e eu ia me enrolar para parar no sinal e eu não ia conseguir parar a tempo no sinal. E aí os carros de trás iam começar a buzinar e eu ia passar vergonha, porque eu ia atrapalhar o trânsito. E eu imaginava que depois que eu fosse subir uma ladeirinha, eu não ia conseguir fazer a ladeira, o carro ia voltar para trás, eu ia bater no carro de trás e estragar o carro de trás. Depois eu imaginava que eu ia em frente, ia na faixa do pedestre, eu não ia conseguir parar na hora, no sinal. Passava uma pessoa, atropelava a pessoa. Gente, passava um filme de terror na mente dela. Alguém se identifica? É claro que esses pensamentos foram se multiplicando e contaminando tudo na mente dela. Hoje, só de pensar em tirar o carro da garagem, hoje não. Antes do método, porque ela desbloqueou. Ela imaginava, eu vou tirar o carro da garagem, qual a imagem que vinha? Ela ia estragar o carro, o marido ia ficar de cara feia. O carro na rua, só de vir a imagem, era gente rindo dela. Parar no sinal do trânsito, ela não ia conseguir a tempo, buzinada dos motoristas de trás, xingando ela, chamando de braço duro, vergonha. Faixa de pedestre, atropelar pessoas. Essas imagens que vinham na mente dela eram como vírus, e cada vez que ela pensava nisso, mais eles se multiplicavam. E mais medo ela ficava. Tá fazendo sentido isso pra vocês? É igual um meme. O que é um meme? Algo que compartilham com você, você achou engraçado, você compartilha com o outro, daqui a pouco aquilo viraliza. Esse tipo de pensamento sabotador, que é uma alucinação, quando você pensa nele, ele vai viralizando, porque os seus genes, os seus pensamentos, tudo em você vai compartilhando igual um meme. Daqui a pouco viralizou. E fica tão impregnado em você que te dá sintomas físicos como de uma doença. O que acontece fisicamente com você quando vem esses pensamentos na sua mente? Me ajuda aqui. Fica com falta de ar. Começa a ficar coração disparado, parece uma bateria de escola de samba. Começa a ficar toda dura, músculo duro, pescoço duro. Segura o volante como se fosse arrancar. O que mais? Fico toda suada. As mãos parecem que escorregam do volante. As pernas é como se tivesse feito xixi, tudo molhado. Alguém está se identificando com esses sintomas físicos? Posso ficar com dor de barriga, tontura, enjoo, vontade de fazer xixi? Esses sintomas eram só pensamentos, mas eles provocam sintomas físicos. E o mais temido, dá um branco que faz você esquecer o que tem que fazer, você se desconcentra do que tem que fazer e você esquece de coisas básicas, como trocar uma marcha, como sair de um sinal, como mudar de uma faixa, coisas simples. Você esquece porque trava. É assim ou não é? Por que isso acontece? Porque dentro de você está viralizando uma informação do medo, ele está multiplicando essa informação para todas as áreas do seu corpo, da sua mente, e aí você trava. Aí você fica com medo de dirigir. Você fica com medo na hora da prova. Você sabe tudo que vai cair na hora da prova, mas você trava, esquece tudo e comete erros bobos que na hora do treino você não comete, mas na hora você comete. Até agora, minha gente, tá fazendo sentido? Oi, Neuza, o que eu tô falando pra vocês? Ou tá complicado? Porque eu tô falando de neurociência. O fato de eu ser comunicóloga também, além de especialista em programação neurolinguística com foco terapêutico emocional, me faz ter a facilidade de trazer exemplos simples para você entender algo que é científico. Ó, a Alves está falando, quando vem esses pensamentos, eu sinto suor, tremor, começo a pensar em desculpa para não dirigir. Isso mesmo. É isso que acontece. Quem mais? Quem mais conta pra mim o que acontece com você quando você começa a vir com esses pensamentos sabotadores? Vou dar mais um exemplo pra você de como esse medo de dirigir é como um vírus na sua mente.
Tem pessoas que viram algum acidente lá no passado, ou sofreram um acidente de carro, ou perderam alguém no acidente de carro. Foi lá no passado. Só que na mente dela é como se esse acidente fosse acontecer o tempo todo de novo. Como se sempre fosse acontecer um acidente. E ela traumatiza. Se você der uma topada lá no passado, você vai achar que não vou andar mais, porque senão sempre que eu for andar eu vou tomar uma topada? Não. Mas em acidente de carro, geralmente a pessoa traumatiza e acha que sempre que ela for pegar o carro, vai acontecer um acidente. Viralizou. A ponto de toda a mente dela acreditar que 100% do tempo pode acontecer um acidente. Perde a noção. Ó, a Michelle tá falando, dói o corpo todo, parece que nem vou conseguir caminhar. É isso mesmo. Aí você fica desanimada para dirigir. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ó, a Alves começou há pouco tempo e com poucos dias já se sente melhor no método Mulher no Volante. Que bom, meu amor. Vou ler aqui pra vocês. Ó, assim como um vírus é capaz de paralisar o seu DNA, o seu corpo, o vírus, quando a gente se contamina por um vírus de uma doença, paralisa o nosso corpo. E a gente, pra quê? Porque o vírus quer ficar fazendo cópias dele. Então para tudo de funcionar direito no nosso organismo, para ele se reproduzir. Os memes, ou o medo de dirigir, ele também faz isso. Ele paralisa, você não consegue dirigir, para poder se reproduzir na nossa cabeça. E com isso, invade a nossa mente, muda nosso comportamento, e a partir de então a gente fica refém disso. Quando o vírus do medo de dirigir entra na sua cabeça, por exemplo, olha o exemplo aqui da Nilde Antunes. O problema dela é o que as pessoas vão dizer. Quando vem esse pensamento, e se eu errar, o que as pessoas vão dizer? Isso causa um sofrimento nela. Aí o medo paralisa ela, a ponto dela não conseguir dirigir. Ele começa a se reproduzir, o medo de dirigir, a ponto de ficar cada vez mais forte. E cada vez mais ela acredita que mais pessoas vão rir dela, que ela vai dirigir, os motoristas de trás vão ficar buzinando, vão xingar, vão falar chamada de barbeira, braço duro, vai pilotar um fogão. Cada vez mais ela vai acreditar nisso, e cada vez mais ela vai travar, e cada vez mais o medo vai aumentando. A ponto de mudar, tirar de você a liberdade de tomar decisão. Se eu falar pra você, olha, toma aqui a chave do carro, vai ali dirigir. Aí você fala, hoje eu quero dirigir com meus filhos. Hoje eu quero levar meus filhos pra passear. Hoje eu quero ir na igreja com meus filhos. Hoje eu quero ir no supermercado sozinha. Você não quer nada, porque seu medo não deixa. Você vira refém, você não tem direito de decidir. Você não consegue, você trava. Não é assim? Então você conseguiu entender que o medo de dirigir, quanto mais tempo ele vai passando na sua cabeça, maior ele vai ficando e mais ele vai atingindo outras áreas. E o que acontece? Acaba influenciando seus filhos, que acabam ficando inseguros também. Eu estava contando que a minha mãe, ela ficava com esse medo de agulha e eu já estava quase herdando isso dela. Eu falei, não, pera lá, vou mudar isso. O que eu fiz? Todas as vezes que eu tinha que ir ao médico, eu não ia com a minha mãe. Eu passei a não tê-la por perto quando era assunto de médico, porque eu senti que já estava me contaminando. Sabe quando tem, com perdão da expressão, quando tem uma laranja só. Esses dias nós compramos, meu marido foi no supermercado e comprou um saco de laranjas. Dentro do saco tinham 2 laranjas podres, só que ele não viu que estavam lá no meio. E eu deixei, na hora que ele comprou as laranjas, eu não tive tempo já de tirar do saco, nem ele, deixamos ali na fruteira, no cantinho. 2 dias depois, quando eu fui ver, as outras laranjas em volta já estavam começando a ficar com um pontinho estragado também. Quem conhece a história de que uma laranja podre é suficiente para contaminar todo o cesto? Passa. O medo de dirigir, se você tem ele na sua mente, tem gente que diz assim, é só insegurança, não é medo, é só vergonha, não é medo, é só ansiedade, não importa o nome que você dê. É algo que te bloqueia, que te impede de dirigir com liberdade. Nós chamamos tecnicamente de medo de dirigir ou de amaxofobia. Só que enquanto está dentro de você, está contaminando. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica.
Se você já fez a prova do Detran uma vez e foi reprovada, aí se você for tentar a segunda, terceira, quarta, da mesma maneira que você se preparou para as últimas, as chances de darem certo são pequenas. Por quê? Você está reproduzindo um modelo que deu errado. Você precisa mudar a estratégia. Você precisa usar as técnicas certas para desbloquear o medo para você poder passar de primeira. Quando você, Cindy, se blinda como se você tomasse uma vacina contra o medo, as pessoas podem falar o que quiser para você, que não vai te desmotivar. Hoje, o que as pessoas falam te desmotiva. Hoje, você se dá muito valor para o que as pessoas falam, seja para te motivar ou te desmotivar. Só que nós também, todo ser humano é assim. Você pensa que eu também não tenho pessoas que me desmotivem? Todos nós temos. E quando são pessoas da nossa família, a gente não tem como fugir delas. Pelo contrário, a gente tem que perdoar e amá-las. Mas tem algo que você pode fazer, como eu fiz em relação à minha mãe. Se eu sabia que na companhia da minha mãe, ela ia médico, não me fortalecia, eu parei de ir ao médico com a minha mãe. Eu ficava com a minha mãe para tudo, mas para ir a médico, não. A não ser que eu fosse para ajudá-la, não para ela me ajudar. Porque eu sabia que me enfraquecia. Se eu sei que uma pessoa me enfraquece em relação a um determinado assunto, por que eu vou continuar por perto? Por exemplo, seu marido não tem paciência com você para te ensinar a dirigir. Por que cargas d'água você continua ainda pedindo para o seu marido te ajudar? Se você sabe que ele te atrapalha. Ele não tem culpa, ele não sabe fazer diferente, ele não tem técnica de desbloqueio das emoções. Eu sempre repito, homem não sabe lidar nem com os bloqueios emocionais deles, que dirá com os seus. Homem é ruim para lidar com emoção, minha amiga. Homem tem dificuldade. Como é que você quer que ele ajude a desbloquear o seu medo se ele não sabe mexer nem com a emoção dele? Se você sabe que seu marido te enfraquece, por que você vai depender dele? Você não pode continuar dependendo dele para vencer o medo de dirigir, se já está provado que ele mais te atrapalha do que ajuda. Ele é seu marido, você ama seu marido, você quer o melhor para tua família, ótimo. Mas na hora de dirigir, não peça ajuda dele. Porque ele te atrapalha mais do que ajuda. E você vai ficar esperando até quando acontecer um milagre para o seu marido mudar o jeito dele ser, para o seu marido aprender técnicas de desbloqueio das emoções para você vencer seu medo de dirigir. Você vai esperar ficar velhinha de bengala? Esquece, amiga. Você está buscando ajuda com a pessoa errada. E aí, nesse aspecto do vencer o medo de dirigir, o seu marido acaba sendo uma laranja podre que te contamina. Porque faz aumentar o seu medo e a sua insegurança. Nesse aspecto em relação a dirigir, não recorra a ele. Recorra a ele para tudo, menos para dirigir. Vai melhorar até seu relacionamento com ele. E se você mesma não tem segurança em pegar no carro, como é que você quer que ele tenha segurança em você se nem você confia em você mesma? Ele não sabe lidar com isso. Não pode querer buscar ajuda na pessoa errada. E pode aumentar ainda mais o seu medo. Quanto mais ele te desmotivar, maior vai ficar seu medo. Outra coisa que eu quero te falar. Tem uma frase que diz assim: junte-se aos bons e corrompa-os. Quem conhece essa frase? Vamos imaginar, juntar-se aos bons é boas intenções. Eu vou me juntar ao meu marido para vencer meu medo de dirigir. Ele é boa pessoa. Só que, se ele não sabe lidar com bloqueios emocionais, ele vai corromper a sua autoestima ainda mais. Quando você diz que as pessoas não te motivam, e eu acredito nisso, e eu sei o mal que isso te faz, por que cargas d'água você continua ainda dependendo dessas pessoas para dirigir? Você tem que buscar ajuda da pessoa certa. Enquanto você não buscar ajuda da pessoa certa, você vai deixando esse vírus do medo se proliferar cada vez mais. Tá fazendo sentido para vocês, minha gente? Ou tá complicado? Quem concorda com o que eu tô falando até agora? É difícil de ouvir. É difícil, mas vocês querem aqui que eu fique falando coisinhas para passar a mão na cabeça de vocês, ganhar um monte de seguidora, mas continuar atrapalhando a sua vida? Ou você quer que eu fale a verdade para você mudar de uma vez por todas, dar um salto na sua vida e conquistar a sua liberdade? Quem ama, fala a verdade. Se tiver alguma coisa complicada, me fala. Uma outra coisa errada que as mulheres fazem é o seguinte: elas contratam um monte de aula extra na autoescola. Eu já fiz minhas aulas na autoescola,
Mas eu ainda tô com medo de dirigir. Aí vão lá, gastam um monte de dinheiro contratando um monte de aula extra. Amiga, o seu problema não é que se você não sabe dirigir, não. O seu problema é medo de dirigir, você está pagando a coisa errada. É como se você tivesse com a vista inflamada e está comprando supositório para prisão de ventre. Estão entendendo o que eu quero dizer? Sua vista está inflamada. Você vai na farmácia e compra supositório para prisão de ventre. Vai resolver seu problema de vista? O medo de dirigir é uma coisa. Não saber dirigir é outra coisa. Você precisa de aula extra se você ainda não aprendeu as técnicas. Mas tem um detalhe. Você ainda não sabe fazer baliza. Você não sabe ou você fica nervosa? Porque se você fica nervosa, você vai ter 20, 30 aulas de baliza e vai sempre esquecer. Porque o medo bloqueia. Da mesma maneira que quando você tá... Ó, meu marido essa noite quase não dormiu. E aí eu acabei quase não dormindo também. Porque ele se virava pra lá, o nariz correndo. Ele tem uma alergia respiratória que de vez em quando acontece isso. Aí o remédio dele, o antialérgico, tinha acabado. Tinha acabado. Hoje de manhã eu acordei e falei, não, você não vai na friagem, aqui tá bastante frio, eu vou lá na farmácia, vou comprar o seu anti-inflamatório, o seu antialérgico, você toma e melhora. Só que o que estava acontecendo? A secreção que estava saindo do nariz dele não deixava, fazia ele espirrar, fazia com que toda hora ficasse pingando, ele não conseguia dormir. Aí ele ficava nervoso, meio que gemia, se virava de um lado, se virava pro outro. Aquilo já não deixou ele dormir, não me deixou dormir. E ele hoje já acordou mal-humorado. O vírus contamina tudo. Não era um vírus, eu tô usando vírus, mas era alergia. Fui lá comprar o remédio. Aí ele foi comprar remédio para a alergia respiratória dele. Eu posso ir lá comprar colírio? Não, o problema dele é alergia respiratória, tem que ser o remédio certo. Aí você já foi reprovada na prova lá do Detran, aí você marca de novo a prova. Mas que remédio você usou para vencer esse medo, a sua ansiedade? Aquilo que te dá um branco, que faz você errar coisa boba. Ah, eu contratei mais um pacote de aulas. Você tá botando colírio na unha encravada. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Não adianta querer vencer medo de dirigir com treino para habilitado. A não ser que o seu treinador de habilitados tenha formação para bloqueios emocionais. A maioria não tem, porque a função deles é ensinar a dirigir. Tá fazendo sentido para vocês? Até agora tá fazendo sentido? Deixa eu continuar aqui falando sobre essa comparação do medo de dirigir a um vírus que vai contaminando várias áreas da vida a ponto de você esquecer, te dar um branco na hora, ficar tremendo, como se fosse uma doença. E que vai atingindo outras áreas da vida. Verdade, né, Silene? Geise, tá fazendo sentido? Olha uma frase que eu separei para vocês, que é de um antropólogo da Universidade de Cambridge. Ele diz, é possível que existam centenas, milhares de memes em nosso cérebro competindo o tempo todo para determinar aquilo que nós fazemos. Deixa eu te explicar. Eu tô chamando de meme, igual o meme da internet, aquilo que viraliza, que se espalha rápido. Nós dentro da nossa mente temos memes. Você hoje tem um meme que... Qual o pensamento que vem na sua cabeça quando você pensa em dirigir ou fazer a prova? Uma que já me falou. Ah, eu imagino que eu vou fazer alguma coisa errada e vão rir de mim, eu vou passar vergonha. Isso é um meme na sua cabeça. É um meme que você compartilha para todo o teu corpo. Daqui a pouco seu corpo todo acredita, sua mente toda acredita, sua alma acredita e você tá cheio de sintomas. Você treme, você sua frio, você bloqueia, dá um branco, você esquece tudo, porque o meme viralizou. É verdade ou não é? Esses memes ficam competindo com a sua razão. E aí, ó, acredita. Acredita. Os memes não dão a mínima pra lógica. Os memes não têm razão nenhuma. O medo de dirigir, esses pensamentos sabotadores que estão na tua cabeça, eles não têm razão, fundamento lógico nenhum. Mas eles provocam sintomas em você, parece uma verdade absoluta. Olha o que a Neuza falou, ela me chamou de Verônica, é Valéria, né? Fiz seu curso, fiz 5 aulas e agora estou dirigindo sozinha. Cada dia estou mais calma e confiante. Parabéns, Neuza. Olha, mais uma mulher no volante. Mas olha, faça o método até o finalzinho para que você domine todas as técnicas para que aconteça o que acontecer, você ficar tranquilo, não deixar nada te abalar. Estou muito orgulhosa de você, viu, Neuza? Que bom.
Vou repetir para vocês. Um meme, ele não dá a menor mínima para a lógica. Quando você viraliza uma coisa na internet, ninguém quer nem saber se aquilo é lógico, se aquilo é racional ou não. Às vezes não sabe nem se é verdade. Às vezes é fake news, mas viraliza. Não é assim? Só fez um pouco de sentido, eu acho que pode ser fake news. Mas a sua mente acredita e viraliza pro teu corpo todo e te trava. O seu medo de dirigir virou um meme. Os seus pensamentos a respeito de dirigir viraram um meme na tua cabeça. E olha, devem ter vários memes aí. Tudo bem, Deusa querida? Tô muito orgulhosa de você, viu, meu amor? Deve ter vários memes na sua cabeça. Ai, se eu errar, vão rir de mim. Se eu vou deixar no sinal vermelho, eu não vou conseguir parar a tempo, posso atropelar alguém. Vão ficar buzinando na rua. Isso tudo é meme que vai viralizando na tua cabeça. Ó, Deale Fest. Vou renovar a carteira pela segunda vez e ainda não consigo pegar no carro. Começo, mas depois paro. Entra logo no método, mulher, para desbloquear. Ó o que a Neuza falou, é maravilhoso, ó. Ela que tá dizendo, não sou eu. Nem sabia que a Neuza ia entrar aqui. Você precisa das técnicas, amiga. Deixa eu tirar uma dúvida sua. Se você tá em dúvida, se você descobre as técnicas do método Mulher no Volante, antes ou depois de entrar na autoescola, quanto antes você entrar, melhor para você, porque quando você for para as aulas, você já não tem medo. Quanto antes da prova você entrar no método, melhor para quando você for para a prova, já tá sabendo como desbloquear, ficar tranquila. Você já é habilitada. Você não precisa esperar comprar carro. Você não tem que esperar carro automático. Você não precisa ter seu próprio carro. Você não precisa esperar o momento perfeito, renovar a sua carteira. Desbloqueia logo esse medo, mulher. Quanto mais você desbloqueia o medo, da mesma maneira que o medo, ele viraliza, a autoconfiança também. Qual é o contrário aqui do medo? É a confiança, é a fé. O medo de dirigir é quando você acredita que você não é capaz. O medo da prova é quando você acredita que vai dar errado, que você não é capaz. Qual é o contrário? É a fé, é acreditar que é capaz. É acreditar que vai dar certo. É acreditar que você pode. Da mesma maneira que o medo é um vírus que vai contaminando todas as áreas a ponto de ter reações físicas, a fé também. Quando você acredita, quando você usa as técnicas para ficar segura, você vai ver como isso o que a gente chama de milagre é isso. Você tem a fé que remove montanhas, a fé que realiza milagres, é a fé que faz você acreditar que você é capaz, mas é uma fé que sem obras é morta. A fé que realiza milagres é a fé com ação, com atitude. Que atitude é essa? Amiga, grave o que eu tô te falando. Se você está esperando o momento perfeito, se você arruma desculpas, vou esperar comprar um carro, vou esperar renovar minha habilitação, vou esperar ter um carro automático, vou esperar o meu marido ter paciência, vou esperar o medo passar sozinho, vou esperar, essa é a pior, vou esperar Deus querer. Quantas desculpas a gente arruma? Todas as vezes que você bota no futuro, o seu cérebro acha que aquilo não é importante, não é prioritário, que você não acredita muito naquilo. Como que seu cérebro começa a acreditar que algo realmente é verdade? Olha o que a Deale Festa falou. Eu tô com um carro na garagem, mas eu pago um mototaxista para me levar no trabalho e o transporte para levar minha filha na escola. Tô cansada disso. Olha o que a Deale Festas fala. Ela tem carro na garagem, mas ela paga o mototaxista para levá-la para o trabalho e o transporte escolar para levar a filha para a escola. Amiga, o que você já gastou de dinheiro com tudo isso, por um valorzinho desse tamanho, você já tinha vencido esse medo no método Mulher no Volante. Só que muitas mulheres têm medo do seguinte: eu vou lá e se eu não conseguir? E se comigo não funcionar? Não importa se é baratinho o curso, mas pode ser que não funcione comigo. Como é que eu vou lidar com essa frustração de não conseguir? Medo, amiga. Medo. O medo é o contrário da fé. Oi, Vera. Oi, Débora. Oi, Josué da Costa, Silvia, Sueline.
A Rosana no Facebook tá dizendo, eu estou no início do método, estou amando. Que maravilha, Rosana. Feliz, muito feliz por isso, viu? Siga direitinho as orientações, tá? Se você ficar refém dos pensamentos sabotadores que vem na tua cabeça, é mais um meme que vai viralizar aí dentro. Quem aqui já pensou assim, puxa, adoro as lives da Valéria. Puxa, o que ela fala faz muito sentido pra mim. Puxa, eu tô vendo um monte de gente aqui que parece gente honesta, conseguindo realizar seu sonho. Ó, a Rosana falou que tá no método, tá amando. Tem aqui a Vera, tem a Lúcia que tava dirigindo, tem a Alessandra que falou que já tá dirigindo, tem aqui a Claudeci. Olha quanta gente. A Neuza falando que fez só meu curso, só com 5 aulas já tá dirigindo com calma. Tanta gente boa. Eu confio no que a Valéria fala, eu acredito. Mas eu acho que comigo pode não funcionar. Porque o meu medo é maior do que das outras. Aí é como se tivesse uma fita métrica que está medindo o tamanho do seu medo, o medo das outras. Eu tenho uma aluna aqui que é habilitada há 27 anos e não dirigia com medo. Ela entrou no método com 21 dias, começou a dirigir, sem precisar de treino para habilitada nenhum. Mas por quê? Ela disse o seguinte, que ela também ficou achando, pode ser que comigo não funcione. Foi a Débora. Aí o que ela fez, ela viu uma aluna que já tinha entrado no curso e mandou uma mensagem para ela para perguntar, será que funciona mesmo? Aí essa pessoa falou, não, o método é muito bom. Aí ela entrou no método. Mesmo assim, ela ficou uma semana para ter coragem de começar a fazer as aulas, porque ela dizia, e se eu fizer e funciona com as outras e comigo não, porque o problema é em mim. O medo dela, na verdade, não era do método não funcionar. Ela não estava preocupada, na verdade, que, eu não posso pagar, porque o método Mulher no Volante está com valor simbólico. Ainda pode parcelar. O medo dela era ela não conseguir. E, amiga, quando você se curva para esses pensamentos sabotadores, essas dúvidas, essa insegurança, é mais um meme que viraliza na tua cabeça, que vai contaminando você, achando que nada funciona com você. É mais uma armadilha, é mais uma consequência do medo de dirigir. Entende o que eu quero dizer? É muito importante que você se junte a pessoas ou a pessoa que possa realmente te ajudar a vencer o medo. Mas se você só ficar cercada de pessoas que ou aumentam ainda mais o seu medo, ou desmotivam mais você em relação a dirigir, como que você quer que dê certo? Se você sabe que você é insegura, se você sabe que você se preocupa demais com a opinião dos outros, se você sabe que você tem vergonha quando você erra, por que você vai ficar pedindo ajuda do marido se ele não sabe te ajudar, se ele não tem paciência para te ajudar e você tem vergonha dele? Por que você vai continuar pagando um monte de treino para habilitado se você já fez vários e não resolveram? Você está querendo milagre de onde as pessoas não são capazes de fazer. Olha o que a Rosana falou. O valor do método é muito acessível. O meu sonho vale muito mais do que isso. E é muito boa essa sua frase, Rosana. Quanto vale o seu sonho? Tem mulheres que falam assim, eu não consigo vencer o medo de dirigir de jeito nenhum. Mas que valor você dá? Você investe o que nisso? Não, para investir no medo eu não invisto não. Aí chega o Natal, gasto um monte de dinheiro com coisas supérfluas, com decoração, um monte de comida a mais, desperdício de comida, enche as pessoas de presentes que nem vão mudar, que nem vai mudar a vida delas. Mas para se dar de presente a sua independência, a sua liberdade, a sua independência, não, eu não tenho dinheiro. Mas tem dinheiro para gastar com um monte de coisa que não vai mudar a vida de ninguém. O que muda a vida de um filho é a mãe independente podendo levar para a escola, podendo levar para passear, podendo levar para o parquinho, podendo levar para exposições, podendo levar para o cinema, para o teatro quando for possível, poder levar para ver a família, para poder ver a mãe superar o medo. Isso é investir num filho, isso é um presente que um filho merece. Eu nem sei o que teria sido de mim se eu não dirigisse, com 3 filhos, sozinha. Meu pai tinha acabado de morrer, minha mãe entrou em depressão. Se eu não tivesse carro, eu não conseguia. Ou melhor, se eu não dirigisse, eu não conseguia. Porque tem gente que tem carro na garagem, mas não dirige. E olha que eu não tive incentivo não, tá? Eu não tive incentivo. Mas eu entendi que a gente tem que dar o passo certo.
Olha o que a Neuza falou. Eu também fazia tudo. Gastei muito com Uber para levar meu filho na escola e o carro ficava na garagem. Fiz o método Mulher no Volante e agora eu levo meu filho na escola. Eu não desisti da minha independência. Olha, que emocionante, Neuza, seu depoimento. Que emocionante. Não desista do seu direito sagrado de desistir. Não desista, mulher. É o que a Neuza diz para você. Não desiste, você tem carro na garagem. Tem mulheres que nem têm e dirigem. Você vai, Cris, você está só no início do método. Você vai ressignificar esse medo. Você vai ressignificar essa crença de que as pessoas vão rir de você. Siga o passo a passo direitinho. O método é um passo a passo. Tudo que está lá é um passo depois do outro, tem uma razão de ser. Eu sigo uma sequência lógica, baseada em programação neurolinguística, para que você consiga chegar no seu objetivo. É por isso que tem tanto resultado. Não tenha dúvida do seu potencial, amiga. Eu vou repetir o que eu falei lá no início da live. Se você chegou atrasada, eu vou botar no feed depois a reprise e assista. Ou mesmo quem já assistiu tudo, veja de novo. Oi, Adinaélia. Você não nasceu com medo de dirigir. Você não é medrosa, você não é insegura. Você não tem problema de déficit de atenção, muito provavelmente. Pode ser que tenha algum caso específico aí. É uma questão médica, eu não sei. Na maioria das vezes, o problema não é nem déficit de atenção. Na maioria das vezes é porque as pessoas ficam tão movidas pelo medo que não conseguem se concentrar. Às vezes as pessoas ficam tão movidas pelo medo que elas não conseguem nem prestar atenção nas coisas. Cris. Às vezes o medo é tão grande que ele dá um branco e trava. O medo é como se fosse um vírus que vai viralizando informações na sua cabeça e travando tudo. Quando você pega um vírus da gripe, o que acontece? Dá dor de cabeça, dá tontura, nariz entupido, às vezes a garganta inflama, falta de ar, dor no corpo. Como é que pode um vírusinho fazer tanto estrago? É que ele vai se replicando, ele vai contaminando tudo e vai atingindo várias áreas. Dá desânimo, atinge emocionalmente e atinge o físico. Parece que atinge até a alma, não é? Quando a gente tá mal. O medo de dirigir é como se fosse um vírus, só que na mente, que vai atingindo várias áreas da sua vida, vai te deixando insegura. Por que as outras podem ou não? Eu não sou pior do que as outras. Por que eu não consigo? Eu já fiz de tudo. O problema, amiga, é que você tá fazendo da forma errada. E você não tem culpa por isso. Ninguém nunca te mostrou. E não é à toa que você está aqui hoje me ouvindo nesse domingo, dia 28 de novembro de 2021. Pode ser o primeiro dia da sua nova vida. Eu quis fazer essa live no domingo, porque é o último domingo do mês de novembro de 2021. Vai começar dezembro, amiga. Você tem como começar dezembro, o último mês do ano, falando, epa, eu até agora não consegui, mas o último mês vai ser o meu mês da virada. O presente de Natal que eu vou me dar é a minha independência. O verdadeiro presente que eu vou dar para meus filhos, para meu marido, não vai ser nada supérfluo. Vai ser a minha superação. Eu vou conquistar porque eu mereço, eu posso. Dezembro pode ser o ano da virada da sua vida. Eu tenho certeza que muita gente precisava ouvir o que está ouvindo hoje de mim. E eu tenho certeza que quando você começar a dirigir, não é só sobre dirigir, não, amiga. Eu não tô falando pra você só porque você vai poder pegar no carro e pronto. Não é só pelo seu conforto e pela sua segurança, não. É pela sua autoestima. É pela sua qualidade de vida. É pelas oportunidades que você nem sabe que vai ter, mas vai ter quando você puder dirigir. Vera, saber as causas não é o mais importante. Lá no método tem um momento em que eu te ajudo a identificar. Mas não fica presa no passado, não. Não prende no passado, não. Segue as técnicas. Seu objetivo não é o passado. E nem ficar imaginando o futuro. É o presente, é o agora. A programação neurolinguística, PNL, eu me baseio nas técnicas de PNL, ela usa os seus recursos do presente. As ferramentas que você tem hoje dentro de você é que importam. Não importa no passado, não importa o futuro. Importa o agora. Porque o futuro vai depender do que você faz agora. O passado já era. Tá bom? Eu até ajudo você a ir lá na origem para ressignificar. Mas se você não chegou na origem, esquece. O importante é aqui por diante. Tá bom, Vera? Quem fica olhando muito para o passado é como olhar para um retrovisor. Existem casos que você precisa do atendimento psicológico. E os psicólogos fazem um trabalho maravilhoso.
Mas é um trabalho mais profundo, que mexe com outras áreas da vida. O que a PNL faz? Ela trabalha o agora. São resultados para o momento. É para quem tem pressa. É para quem tem pressa e precisa agora. A psicologia é algo necessário, mas é algo que vai lá e que você não pode ter pressa. Tem que fazer no seu tempo, não importa se vai demorar muito, mas vai dar resultado para te dar as respostas que você queria. A PNL nem sempre ela vai te dar resposta, mas ela vai te dar resultado agora. São técnicas para você agir com o que você tem, independentemente se você está traumatizada, magoada, ofendida, desacreditada, insegura. É com isso que você tem, a gente transforma para você ter o resultado hoje. Programação neurolinguística. Eu tenho uma certificação internacional reconhecida pela Associação Internacional de Neurociência em PNL com foco terapêutico emocional, onde eu peguei as técnicas, modelei e trouxe para vocês. Eu tenho certeza que você não está hoje aqui por acaso. Você precisa ouvir isso que eu estou te falando. Não dependa dos outros. Lembre, uma laranja podre é suficiente para contaminar todo um cesto. Se as pessoas que você tem buscado ajuda para vencer o medo de dirigir não estão te ajudando, pelo contrário, estão atrapalhando, não busque ajuda nelas. Outra coisa, não busque ajuda de quem não é capaz de te ajudar. Porque é exigir das pessoas o que elas não são capazes. Maridos não sabem lidar com bloqueios emocionais. Nem com os deles, que dirá com os nossos. Treinador para habilitado, ele ensina a dirigir. Mas se você tem medo de dirigir, vença o medo primeiro. Depois você vê se precisa de treino para habilitado ou não. Eu tenho lá no Método Mulher no Volante, praticamente todas estão conseguindo sem precisar de treinos a mais. Basta o que está no método. Eu não ensino a dirigir, tá? Eu ensino a vencer o medo de dirigir. Esse medo de dirigir, o efeito dele em você é como se te intoxicasse. Você fica intoxicada. E aí você não consegue enxergar todos os recursos que você tem. A sua autoestima some. Sua autoconfiança some. Sua segurança some. Sua capacidade de prestar atenção nas coisas some. Seu foco, sua memória. Parece que tudo vai sumindo. Você fica intoxicada e não enxerga. É preciso desintoxicar. E as técnicas do Método Mulher no Volante são justamente para desintoxicar. Quero encerrar essa live te dizendo: não deixe mais esse meme do medo de dirigir viralizar, continuar viralizando no seu corpo, na sua mente, para que você possa conquistar sua independência. Deixa eu ver o que a Andressa escreveu. Ontem eu perdi uma oportunidade de visitar um local que eu sempre quis conhecer por ter medo de dirigir. Me senti muito impotente. Depois desse sentimento, entendi que a responsabilidade era minha. Andressa, às vezes a gente precisa... Entrou no método, parabéns, Andressa. Às vezes precisa acontecer alguma coisa na nossa vida para dar um empurrãozinho que faltava. Eu costumo dizer que na vida a gente tem duas formas de aprender. Só duas. Uma é por amor, outra é pela dor. Quando eu digo dor, é, por exemplo, a dor da frustração que a Andressa sentiu, perdendo uma oportunidade. A outra é, não vou esperar perder uma oportunidade para vencer um medo que eu sei que já está me fazendo mal. Eu vou, no amor, vencer esse medo antes que eu perca mais oportunidade. Não é assim? Eu já contei aqui uma vez, eu queria repetir, uma aluna entrou no Método Mulher no Volante numa sexta-feira à noite. Por quê? Ela não me contou na época. Porque na segunda-feira de manhã, ela ia para uma entrevista de trabalho em que ela precisava dirigir para conseguir essa vaga. Ela entrou na sexta-feira à noite e ela já queria estar dirigindo no domingo de manhã, na segunda de manhã. Eu não posso prometer isso para ela. Com 21 dias eu posso. Ela já era habilitada há muito tempo. Aí eu pergunto, por que ela deixou esperar a véspera da entrevista para ir vencer o medo? Oi, Rose. Por quê? Por que ela não se preparou antes, para quando surgisse uma oportunidade ela já está pronta? E eu pergunto a você, amiga, você está esperando pelo quê para dar um basta ao medo, no medo de dirigir e conquistar sua independência? Seus filhos ficarem adultos? Sem que você tenha dado a oportunidade deles verem a sua superação para aprender com o seu exemplo? Você vai esperar o quê? Seus pais já estão idosos, precisando de você? Você vai esperar acontecer o quê? Alguém da sua família passar mal para você poder socorrer? E aí você vê, eu não posso socorrer, o carro tá na garagem, a carteira tá ali, mas eu não posso socorrer, pode ser tarde demais. Você vai esperar acontecer uma tragédia? Você vai esperar uma oportunidade de emprego ser perdida? Você vai esperar uma grande oportunidade da sua vida ser perdida? Eu vou terminar contando uma história pessoal para vocês. Quem já me segue há muito tempo talvez já tenha escutado, mas eu acho que vai valer muito a pena para eu encerrar essa live de hoje.
Eu já contei aqui que hoje eu moro em Lisboa. O meu método é todo pela internet. Mas eu já morei no Rio de Janeiro. Só que eu morava no interior do Rio, há muito tempo atrás. Para eu chegar onde eu trabalhava, eu levava umas 2 horas e meia para chegar. Eu tinha que atravessar a ponte Rio-Niterói e todos os dias tinha engarrafamento. E eu saía de casa, às vezes, com tempo de madrugada, tudo escuro, para poder chegar a tempo. Foi assim na minha época da faculdade, nos meus trabalhos. Mas eu fui aguentando. Chegou um momento que eu fui ficando com síndrome do pânico. Eu olhava um carro, eu olhava um ônibus, eu já ficava com pânico por causa desse engarrafamento da ponte, que eu levava quase 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas para chegar no trabalho. Eu tinha uma excelente casa. Eu falava, não vou sair da minha casa para morar perto, porque vou sair da minha zona de conforto. Até que a minha filha mais velha entrou para a universidade. E ela ainda tinha que acordar mais cedo que eu, 3h30 da madrugada. Com a violência do Rio de Janeiro. Ela saía com tudo escuro. Aí meu filho caçula ia levar ela no ponto, e eu. Só que a gente voltava naquele perigo também. Aí, logo depois, eu tenho a diferença das minhas filhas de idade de 1 ano só. Aí, logo no ano seguinte, a do meio entrou para a universidade também. 3h30 da madrugada, tinha que acordar. Bom dia, Carmen. E aí eu falei, gente, que perigo. Minhas 2 filhas expostas ao perigo, gastando 3 horas de vida, jogando tempo fora em engarrafamento, porque morava longe. Longe de tudo que a gente morava, mas eu tinha o conforto de uma grande casa. Eu falei, não, eu não vou continuar, não vou esperar acontecer o pior para eu tomar uma atitude. Eu botei minha casa era 5 quartos, piscina, churrasqueira, um grande quintal, garagem que cabiam 4 carros, tinha espaço para os cachorros, tinha tudo. Cada um tinha seu quarto, toda decoradinha. Eu fui fazendo sozinha, construir minha casa aos poucos. Falei, quer saber? O que é mais importante agora? A integridade, a segurança dos meus filhos ou o meu conforto? Meus filhos estão na idade de construir o futuro deles, de construir a casa deles. Enquanto eles eram crianças, eu dei o melhor que eu podia. Sabe o que eu fiz? Botei minha casa para alugar. Com o dinheiro do aluguel, eu não conseguia pagar um apartamento nem de 2 quartos perto do meu trabalho, porque quanto mais próximo, né, do centro, mais caro fica. Por mais que a minha casa fosse maravilhosa. Mas eu aluguei um apartamento de 2 quartos, fomos dormir tudo amontoado lá. Antes, cada um tinha seu quarto. Fomos dormir amontoado nesse apartamento. Mas, em compensação, eu tinha um carro. A minha filha mais velha, que não tinha metrô perto do trabalho, da faculdade dela, passou a ficar com o carro. Em 20 minutos ela estava na faculdade. Ela acordava, vai faltando 1 hora para o início das aulas. A minha outra filha ia de metrô, porque o metrô parava na porta da faculdade. 20 minutinhos ela chegava, 25. E eu, para o meu trabalho, levava 15 minutos. Eu saí da minha zona de conforto. Eu parei de ter medo de trocar conforto pelo meu sonho, mas olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu proporcionei segurança para os meus filhos. Eu passei o tempo, eu economizei tanto tempo da minha vida e da deles, porque eu gastava quase 3 horas para ir, quase 3 horas para voltar, quase 6 horas do dia, gente. 1/4 da minha vida por dia eu gastava indo para a faculdade, indo para o trabalho e voltando. Esse tempo que sobrou mudou a minha vida. Eu comecei a fazer atividade física porque eu chegava cedo em casa. Eu começava a caminhar na praia porque eu comecei a morar perto da praia. Meus filhos começaram a conhecer novas pessoas, fazer novos cursos. Eu entrei numa aula de dança, melhorou meu emocional. Eu consegui fazer vários cursos que eu tinha vontade para evoluir no trabalho. Eu fui promovida. Eu passei a ganhar 5 vezes mais no trabalho porque eu fui me capacitando. E olha, a cereja do bolo. Como eu morava longe, antes de eu fazer essa mudança, eu morava longe, então quando tinha alguma coisa para fazer, eventos de trabalho, jantares, às vezes tinham eventos, eu nunca ia. Porque senão eu tinha que chegar muito tarde em casa. E no dia seguinte, eu tinha que acordar muito cedo, então eu nunca ia. Sempre mandava outra pessoa. Como eu passei a morar perto do trabalho, eu comecei a poder ir aos eventos, aos jantares, às festas, às solenidades, a teatro, comecei a ter vida cultural e conviver com as pessoas do trabalho. E foi graças a isso que eu conheci o meu marido atual. Eu fiquei muitos anos sozinha. Eu me separei antes de fazer 30 anos. Criei meus filhos sozinha. E não tinha tempo nem de conhecer pessoas e nem era prioridade.
Só que, depois que eu tive coragem de fazer essa mudança, eu comecei a ter tempo para as coisas. Eu fiquei feliz, com autoestima boa. Eu comecei a cuidar de mim, a participar dos eventos. Eu não tinha vida social nenhuma, porque eu perdia muito tempo de vida. E graças a um desses eventos eu conheci, e a gente se casou. Hoje a gente mora em Portugal. Eu tenho 2 enteados, tenho os meus 3 filhos, e todo mundo se ama, e mudou a minha vida. Porque eu tive a coragem de tomar a decisão certa. Eu tive a coragem de sair da minha zona de conforto. E principalmente, eu não esperei acontecer o pior comigo, com os meus filhos, para tomar a decisão. Eu pensei, eu sei que aqui é violento, eu vou deixar meus filhos continuarem a passar por essa situação difícil? Não. Eu tenho que agir antes, depois não adianta chorar o leite derramado. Eu vou esperar ficar velhinha para dizer que eu perdi tempo de vida e agora não dá mais tempo de reconstruir minha vida? Não. Eu me antecipei. E eu te pergunto, você está se antecipando aos problemas ou você vai esperar acontecer alguma coisa na tua vida para você criar coragem de vencer esse medo? Amiga, o último mês do ano, dê isso de presente para você. 2021 pode ser o ano da virada, o início de uma vida nova. Você tem tudo para começar 2022 dirigindo. Para quem me perguntou, quais são as técnicas, Valéria? Eu aqui nas lives, é um trabalho voluntário que eu faço e muita gente me dá testemunho lindo de que as coisas que eu falo ajudam a mudar a vida delas. Só que as técnicas, eu preciso do ambiente perfeito. No Método Mulher no Volante, lá é o meu curso. Não é um curso, é um passo a passo. Lá eu tenho um ambiente perfeito para te ensinar as técnicas. Lá eu te ensino, primeiro, como que você vai usar bem o método. Segundo, eu te mostro como você vai ressignificar esse medo, desbloquear, desintoxicar esse vírus que está fazendo estrago na sua cabeça. Terceiro, eu mostro as técnicas que você precisa usar. E quarto, eu te falo o plano que você vai seguir de treinos. E para quem não é habilitada, vai para o quinto. Como que você se prepara para a prova para passar de primeira? Cris, por que eu estou dividindo essa minha história com você? É algo tão íntimo. Para te mostrar que tudo na vida tem seu preço. E que a gente colhe o que planta. E que a gente não tem que esperar acontecer algo ruim para a gente aprender. Ou aprende por amor ou aprende pela dor. Eu preferi aprender por amor. Suliane está dizendo que as minhas dicas ajudam muito. Que bom, meu amor. A Adri está dizendo, habilitada há 3 anos e dirige na cidade, porque é cidade pequena, mas não tem coragem de pegar BR. O meu medo me consome. Dri, o seu problema não é que você não saiba dirigir. Você sabe dirigir, então você dirige na cidade. O problema é que o medo, a ansiedade, a falta de coragem te bloqueia na hora de pegar BR. Você tem que desbloquear isso. Você tem que ressignificar, desintoxicar a sua mente desse medo que te consome. Você falou a frase certa. O medo está te consumindo. O que é consumir? Está devorando a sua força. Daqui a pouco, até para dirigir na cidade, você vai começar a ficar fraca. O medo é como um vírus que consome mesmo. Amiga, vou encerrar essa live. Aqui já é meio-dia em Portugal. Tô fazendo nosso almocinho. Hoje vai ser um peixinho. Você prefere aprender pela dor ou pelo amor? Eu, se fosse vocês, eu não teria medo de dirigir. Eu teria medo das coisas que você pode perder ou continuar perdendo por causa do medo. Isso que eu tô falando é muito forte. Para mim, eu não preciso te chocar com nada. Eu já tenho minhas alunas, milhares de alunas, minha vida tá ali. Eu tô falando por você, porque eu acho que ninguém entra aqui por acaso. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que tenha um propósito. Você não entrou nessa live nesse domingo à toa. E eu, no início dessa live, eu pedi, Deus, me capacite, me dê as palavras certas, me dê sabedoria, que eu possa honrar o tempo das pessoas que vão estar aqui me ouvindo, que eu possa honrar a missão que o Senhor me deu. E é isso que eu espero ter conseguido fazer. Eu espero ter conseguido colocar uma sementinha de fé, de esperança na sua mente. E, principalmente, te convencer de que não adianta você ficar esperando que caia do céu. Porque a verdadeira fé é aquela que te move. A fé sem obras é morta. Quer superar seu medo? Não espere acontecer alguma coisa, alguém passar mal, seus pais já... Não espere. Não espere seus filhos ficarem adultos. A hora é agora. Não pense assim, o dia que Deus quiser. Você tem dúvida que Deus não quer agora? Pensa nisso. Se você quer saber como funcionam as técnicas do Método Mulher no Volante, me manda uma mensagem lá no direct que eu te envio o link com todas as explicações. 28 de novembro de 2021.
último domingo de novembro de 2021. Se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer, mas se você permitir, porque Ele pode querer, mas Ele dá livre-arbítrio. Hoje é o primeiro dia da sua nova história. A Carmen dizendo, essas palavras fortes e certas foi onde eu consegui desbloquear o meu medo. Orgulho de você, minha aluna do Método Mulher no Volante. Deus continue abençoando e a vocês também. Quando uma mulher se transforma, todas as outras se transformam. Fiquei arrepiada com sua frase, Cris. Nós temos que ajudar a acender a luz, o brilho das outras mulheres. O mundo já oprime demais as mulheres. E só para encerrar mesmo, em Portugal, praticamente não existe mulher com medo de dirigir. Quando eu falei do meme que viraliza no Brasil, é contagioso mulher ter medo de dirigir. É um dos lugares que mais tem. Vamos acabar com essa história. Uma mulher ajudando a outra a vencer. Já chega um mundo que cobra, que empurra para baixo. Uma mulher ajudando a outra a vencer. Amém, Soliene? Uma mulher ajudando a outra a ter coragem. Eu quero que vocês se ajudem, vocês se fortaleçam, porque juntas vocês vão conseguir. Lá no Método Mulher no Volante, uma das coisas que eu mais gosto aqui na plataforma, uma cresce com a outra. Uma vê a resposta que eu dou para a outra. E é uma família linda. E se você quer fazer parte dessa família Mulher no Volante, hoje pode ser um grande dia e eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Que Deus abençoe você. Que você tenha sabedoria. Que você tenha discernimento e que, principalmente, você use o seu poder, a sua liberdade, o seu discernimento de tomar decisões para dar um basta no medo e conquistar a sua liberdade. Eu vou colocar essa live aqui no feed. Você que chegou atrasada, assista desde o começo. Se você conhece alguém que precisa ouvir o que eu falei hoje, compartilha com ela. Fiquem com Deus. Bom domingo. Feliz primeiro dia da sua nova vida. Tchau, tchau.